Aleluia, louvado seja Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai estar acompanhando esse devocional, mas o importante é que estamos aqui mais uma vez, nesse dia maravilhoso, nesse dia de bênção, nesse dia de vitória, nesse dia em que nós podemos sentir a presença do Senhor na nossa vida e como é maravilhoso ter essa presença conosco. A presença do Espírito Santo de Deus que foi mandado para nós por Jesus Cristo, foi uma promessa dele e nós estamos felizes porque não estamos só. E eu quero desejar a você um dia maravilhoso. Vamos orar então? Vamos orar a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos hoje continuando lendo e meditando nessa jornada linda de nos alimentarmos com a palavra de Deus, essa carta que Paulo escreveu aos irmãos em Tessalônica. E nós estamos no capítulo 5, hoje nós estamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 14, é a nossa leitura, a nossa meditação. Se você vem acompanhando, se não acompanhou desde o início, volta os vídeos, nós estamos desde o primeiro versículo do primeiro capítulo, tá certo? Sim, eu conto com você e eu te peço uma coisa, faça, você não vai pagar nada por isso, deixa seu gostei, certo? Seu like, comente, compartilhe esse vídeo com mais alguém. E se não é inscrito, não é inscrita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. É muito bom ter você aqui. Vamos então, vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Olha que palavra linda, que parte dessa carta maravilhosa. Eu fico imaginando a alegria que tiveram aqueles irmãos ali, aqueles irmãos daquela igreja, ao receber esta carta tão preciosa do apóstolo Paulo. E a gente já sabe que essa carta é interessante a gente entender que essa carta tem o tema da volta de Cristo e que ela foi escrita cerca de 51 anos depois de Cristo. E é interessante isso. E o propósito de Paulo em escrever essa carta, por ter sido Paulo forçado pela perseguição a sair de Tessalônica, os novos convertidos receberam apenas um mínimo de ensino sobre a vida cristã. Então ele se preocupa com isso. Foi pouco tempo que ele esteve com aqueles irmãos. Então ele se preocupa em continuar orientando, animando e nos dá um lindo conselho. Quando ele fala assim, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, orienta eles aí. Consoleis os de pouco ânimo, aqueles que estão com o ânimo já
caindo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. E paciência não é coisa muito fácil, não. Mas olha só, nós começamos no versículo 8 desse capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses. E diz assim, mas nós que somos do dia, porque ele vem nos versículos anteriores. Ontem nós terminamos com, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Por quê? Porque ele vem dizendo, sejam vigilantes e fiquem sóbrios. Não se embebedem com nada, nem com vinho, nem com bebida, nem com palavras, porque muitas vezes as pessoas querem fazer com que o outro faça aquilo que elas estão fazendo. Isso nós temos como cristãos de tomar cuidado. E aí nós encontramos aqui esse versículo de número 8, diz, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Muito bem. Vestindo-nos, olha aqui uma coisa. Vestindo-nos, isso aqui ele vem falando da armadura de Deus, da couraça da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê. E da caridade, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Olha que coisa interessante. Couraça da fé, capacete da esperança da salvação. Isso ele estava animando aqueles irmãos, orientando aqueles irmãos e dizendo a eles, permaneçam firmes, por mais que venham lutas, permaneça firme. E essa é a palavra que o Senhor traz ao nosso coração nessa manhã. Vamos permanecer firmes, confiando naquilo que o Senhor tem falado para nós, naquilo que nós temos sido orientados por Deus através da sua palavra. Nós temos uma bússola maravilhosa, que é a palavra de Deus, para nos conduzir nesse mundo. Não importa o que esteja acontecendo, vamos continuar fiéis a Deus, a sua palavra, dando testemunho de verdadeiros cristãos. E aí nós encontramos aqui, o versículo 9 ele diz, porque Deus não nos destinou à ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação, a ponto de ter mandado o seu Filho unigênito para vir a esse mundo, para se sacrificar por mim e por você. Deus não nos destinou para a ira, uma razão porque a esperança da volta de Cristo é tão grande consolo para os crentes. É um grande consolo para os crentes. É que ele nos livra da terrível ira de Deus. Isso é maravilhoso. No capítulo 4 desse mesmo 1 aos Tessalonicenses, o versículo 17 e 18 diz assim, ó, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E Paulo está dizendo exatamente isso aqui, para que aqueles irmãos, ele continua, a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 10, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele, em qualquer momento da nossa vida, vigiando, dormindo, nós precisamos estar conectados com Cristo. Isso é maravilhoso, isso é comunhão. Pelo que exortai-vos uns aos outros. Aí ele vai dando conselho. Exorte uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, tome cuidado uns com os outros, tenha cuidado. Aí ele diz assim, e ainda rogo a vocês, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, respeitem, considerem eles. Eles estão ali fazendo um trabalho de bondade, de amor. Olha a preocupação do apóstolo Paulo com aqueles irmãos. E que os tenhais em grande estima e amor. Por causa da sua obra, tende paz entre vós. É difícil? Às vezes é difícil, mas não é impossível.
quando nós estamos em Cristo. As lutas vêm, mas nós estamos firmados em Cristo. Ele passa conosco. Ele nos ajuda. Rogamo-vos também, irmãos, que, olha o que é que ele roga aqueles irmãos, olha só. Admoesteis os desordeiros. Presta atenção. Se tem alguém fazendo bagunça, fazendo coisa errada, vá lá, converse com ele, mas converse com amor. Converse com cuidado, para que ele pare de fazer aquilo e continue no caminho certo. Consoleis os de pouco ânimo. Às vezes tem pessoas que desanimam. Então você faça o seguinte, envie esse vídeo para essa pessoa. Envie, anime. Talvez essa pessoa esteja só esperando você mandar um bom dia. Estou te mandando um vídeo de uma palavra. Escuta aí, vai ser bênção. Seja canal de bênção na vida dos seus amigos. Sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então, essa é um conselho maravilhoso da parte de Paulo. Então, a minha oração é que essa palavra permaneça no nosso coração e que nós possamos também receber esses conselhos, porque a palavra chegou para nós e nós temos o privilégio de estar aqui nessa manhã, lendo e meditando essa linda carta de Paulo aos irmãos em Tessalônica. Deus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso e não esquece, deixa seu gostei, comente e compartilhe com mais alguém. Se não é inscrito, se inscreve, mas o seu like é importante aqui, tá bom? Beijo no seu coração, até amanhã, se o Senhor nos permitir. Aleluia. Amém.